Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2021, Universidade em Defesa da Vida. Participe também das atividades culturais. Bom, boa tarde a todas, a todos e a todes. Meu nome é Renzo Tadei. Eu sou um homem branco, de olhos castanhos e óculos, calvo, com barba. Estou vestido com uma camisa amarela e uma blusa preta. Atrás de mim há um estante de livros. Eu sou professor de antropologia no Instituto do Mar, da Universidade Federal de São Paulo. E essa mesa é uma atividade do Laboratório de Pesquisas em Interações Sociotécnico-Ambientais, o LISTA, que desenvolve pesquisas sobre as interfaces entre as ciências sociais e humanas, o meio ambiente e o mundo das técnicas. O LISTA é parte de uma rede que compõe a Cátedra Sustentabilidade e Visões de Futuro da Unifesp. Nas palavras do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, os oceanos são os mais importantes sistemas de suporte à vida do planeta. E ainda assim, a situação dos oceanos é crítica. No dia 21 de abril deste ano, a ONU divulgou a segunda avaliação do estado dos oceanos. O relatório traz de forma detalhada o imenso e dramático impacto das atividades humanas na saúde dos ecossistemas oceânicos. A situação, no entanto, diz o relatório, ainda é reversível. No nível de governança planetária, os esforços nesse sentido são capitaneados pela Agenda 2030 e os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um dos quais, o número 14, refere-se especificamente aos ecossistemas marinhos. Em adição a isso, a ONU declarou o período que vai de 2021 a 2030 como a década das Nações Unidas da ciência dos oceanos para o desenvolvimento sustentável, também chamada a década dos oceanos, e ela foi lançada mundialmente no Dia Mundial da Água, 22 de março desse ano. A sinalização por parte da ONU reflete os alertas feitos por cientistas há décadas. Ao mesmo tempo, reflete a necessidade de que ações concretas, efetivas e urgentes ocorram. Não há tempo a perder. Para discutir essas questões, nossa mesa é composta por 4 pessoas de muito destaque nas suas áreas de atuação. Eu vou apresentar rapidamente os nossos 4 palestrantes de hoje, depois cada um vai falar na sequência. Então a gente tem a honra e o privilégio de receber com a gente aqui hoje o Amir Klink. O Amir Klink, como todo mundo sabe, ele é navegador e escritor. Em 1984, ele fez a travessia a remo do Oceano Atlântico Sul, a história que é contada no livro, que é um best-seller, 100 Dias Entre Céu e Mar. Ele escreveu vários outros livros, 6 livros autorais, diversos outros em colaboração, em que ele reflete sobre suas experiências de navegação de um polo ao outro, a circunnavegação da Antártica que ele fez, as diversas voltas ao mundo. E o Amir colocou o mar e as suas questões de forma vívida e apaixonada nos mapas mentais de muitas gerações de brasileiros. Em seguida, o nosso palestrante é o Glauco Kimura de Freitas. O Glauco é biólogo, mestre em ecologia. Ele possui mais de 20 anos de experiência em conservação da biodiversidade e gestão dos recursos hídricos. Ele trabalhou na Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal e hoje ele é oficial de projetos de ciências naturais da Unesco do Brasil. Na sequência, a gente ouve a Cláudia Alves de Magalhães. Ela é ecóloga marinha, analista de ciência e tecnologia do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, onde ela se dedica a diversos aspectos relativos ao oceano. Ela tem experiência com os processos da década da ciência oceânica global e nacional e foi professora do Instituto de Biologia da Unicamp por 12 anos. E o nosso último palestrante é o Ronaldo Cristofoletti. Ele é professor no Instituto do Mar, da Universidade Federal de São Paulo, coordenador do programa Maré de Ciência,
Ele também é membro do Comitê Assessor da Década do Oceano no Brasil e membro do Grupo Assessor da Unesco para a comunicação sobre a década do oceano, né? E o Ronaldo, ele é um dos autores da segunda avaliação do estado global dos oceanos que eu mencionei anteriormente, né? A gente tem conosco ainda o apoio das intérpretes de Libras Mariana Medeiros de Freitas e Vivian Moraes, e a assessoria técnica de Cássio Manuel Ramos e o Natanael, né? A quem agradecemos, junto com toda a equipe de organização do Congresso Acadêmico da Unifesp. Eu peço a cada um que se atente ao limite de 15 minutos das suas falas, né? E eu passo então a palavra para o Amir Klink. Obrigado, Renzo. Uma honra participar desse evento. Meu nome é Amir Klink. Eu sou branco, tenho 66 anos, 1,90 m, 77 quilos. Sou magro, por alguma razão meus cabelos são curtos, mas não são brancos ainda. E estou vestindo uma blusa preta. Eu descobri o mundo dos oceanos da maneira mais básica e tosca, navegando numa canoinha de um pau só. Aliás, uma canoinha que eu tenho até hoje, se chama Max, feita de cedro rosa, e graças também a uma característica da cidade de Paraty, onde eu morei. Paraty tem uma simbiose com o mar muito incomum. A cidade é invadida pela maré cheia todos os dias, e isso foi uma obra intencional dos portugueses para resolver o problema do esgoto. E assim eu aprendi a navegar na rua. É muito engraçado, eu não conheço muitas cidades, aliás, tirando Veneza, nenhuma outra cidade, onde você pode navegar na rua da cidade. É uma navegação provisória, mas criou para mim uma conexão com o mar muito contundente e que continua até hoje. E essa experiência acabou me levando, quando eu já era velho, já tinha quase 30 anos de idade, a fazer a minha primeira grande travessia. Fiz muitas travessias pequenas de canoa entre Santos e o Rio de Janeiro, mas em 84 eu acabei deixando o porto de Lüderitz, na África, na Namíbia, e 100 dias e 6 horas depois eu alcancei a prainha da Espera, na Bahia, usando um barco de 5,90 m a remo. Não tinha velas nem motor. E essa experiência foi um grande aprendizado para mim. Eu acompanhei várias tentativas frustradas de travessia a remo do Atlântico Norte e reparei que ninguém tinha morrido por causa da fúria do oceano, por causa das tempestades, da exaustão física, mas por falhas de planejamento. E eu, de brincadeira, no começo, comecei a me dedicar a resolver todos os problemas logísticos, problemas de alimentação, de água, de energia. Não existia GPS, nem telefonia satelital, nem AIS. E de repente eu falei, caramba, eu tenho todas as soluções, é só colocar elas num projeto. E assim eu acabei construindo esse barquinho de madeira laminada, de cedro, folhas de cedro laminadas, que eu laminei sobre um molde macho. E essa travessia foi uma escola muito grande. Quando eu ancorei na Praia da Espera, foi um dia muito estranho na minha vida. Eu estava feliz como nunca tive na minha vida, porque, claro, eu realizei meu objetivo, mas a razão da minha felicidade não era ter vencido o oceano, não era ter superado as minhas limitações, realizado o meu sonho. A razão era muito simples. Eu tinha um plano e eu cumpri esse plano. A gente vive num país engraçado, onde a gente fala muito e a gente cumpre pouco. E nessa questão dos oceanos, e principalmente quando a gente fala desse programa da década dos oceanos,
aos poucos eu fui percebendo que existe uma urgência muito grande. O tempo passa rápido, e a gente tem muita coisa para fazer para reverter essa tendência de deterioração, de eventualmente, dramaticamente, morte dos oceanos. E essa experiência foi uma experiência muito rica, onde eu convivi com os dourados, com as várias espécies de aves oceânicas, com as baleias, principalmente as jubartes, com tubarões de várias espécies que vinham checar se eu era alimento ou não, e eu acabei aprendendo a enxergar essa interligação entre as espécies diferentes, né? Os peixes voadores que vinham em nuvens e batiam contra o casco de apenas 35 metros de altura, mas aos poucos que batiam se tornavam alimento dos dourados que me acompanhavam. Eu adorei a experiência. Por que o dia da chegada foi um dia estranho? Claro, eu estava feliz porque eu cumpri o meu plano. Antes da meta, eu planejei atravessar o Atlântico em 109 dias e cheguei no 101º, mas também foi um dia estranho porque eu estava triste. Eu estava muito triste porque acabou a viagem. Eu adorei a viagem, 100 dias fazendo coisas úteis, entendendo os ecossistemas do nosso planeta, navegando pelos astros, dialogando com os animais em volta, com as ondas, com a meteorologia, com as ondas eletromagnéticas para fazer 2 comunicados de rádio por semana. Eu adorei a viagem. Foi um dia estranho porque eu não quis descer do barco e ninguém nunca entendeu a razão disso. E daí para frente eu acabei construindo uma espécie de plano de vida onde eu resolvi me dedicar a navegar pelos oceanos do planeta. Eu tinha vontade de conhecer o continente antártico. Eu não sou cientista, não sou militar e não sou milionário para ficar contratando barcos. Eu falei, o único jeito é construir um barco, um veleiro para ir para lá. E talvez o aprendizado mais importante dessa travessia, dessa primeira travessia, foi uma frase de um engenheiro naval aqui da USP, que um dia falou que o meu projeto estava errado, porque eu quis fazer um barco que não capotasse, e ele falou que eu estava fugindo do problema, que se eu quisesse vencer o oceano, atravessar o Atlântico com a força dos meus braços, cumprir os 7.000 quilômetros, eu teria que abraçar o problema. E eu nunca mais esqueci dessa frase. Quando eu resolvi fazer um barco para conhecer a Antártica, todo mundo falava, você é louco, um veleiro pode ficar preso, e ser obrigado a passar um ano. E um dia eu estava no banheiro, o banheiro é sempre um lugar muito inspirador, a nossa mente no silêncio do banheiro fica mais criativa. Eu resolvi abraçar o problema, falei, quer saber, não vou construir um veleiro para ir para a Antártica e voltar, vou construir um veleiro para ficar preso lá um ano, de um verão até o verão do ano seguinte. E é impressionante como essa mudança de estratégia alterou o meu projeto. Passou a ser um projeto de logística extremamente rico. Levar suprimentos para um ano não é suficiente, existe o risco de ficar preso no segundo, no terceiro ano, e aí eu acabei construindo 40 meses de autonomia para pôr dentro de um casquinho de alumínio, que eu batizei de Paraty, pintei esse veleiro de vermelho, e acabei fazendo uma viagem de 22 meses, passei quase 14 meses no continente antártico, e realizei experiências que até hoje são completamente inéditas, né? Nenhum veleiro em solitário cruzou o Círculo Polar Antártico, em seguida o Ártico, mas o meu objetivo não era bater recordes e essas bobagens, meu objetivo era simplesmente conhecer todos os meses do ano, todas as estações de um ecossistema incrivelmente poderoso, forte e curiosamente frágil. As viagens se repetiram,
Quando eu voltei para o Brasil, eu decidi que eu faria disso o meu negócio, a minha atividade, acabei montando um estaleiro experimental e a gente construiu barcos que estão navegando em todos os oceanos do planeta. E essas paisagens antárticas passaram a ser recorrentes nos verões de cada ano. Hoje eu tenho mais de 40 viagens para o continente antártico, tenho pelo menos 80 passagens pelo Estreito de Drake, pelo Cabo Horn, e eu aprendi a prestar atenção nos oceanos. Eu casei com uma mulher incrível chamada Marina, talvez foi por causa do nome, e é engraçado, ela mudou a profissão dela, ela fechou o negócio que ela tinha para se dedicar à fotografia pelágica das aves, espécies animais e paisagens oceânicas. E as nossas filhas hoje, 3, têm uma consciência em relação ao cuidado com os oceanos muito grande. Eu tenho participado de eventos muito interessantes ligados à interferência humana nos oceanos. Infelizmente, existe essa preocupação que eu acho um pouco pueril e superficial, o plástico nos oceanos, e a minha conclusão é muito simples: nós nunca vamos nos livrar do plástico, nós temos que aprender a conviver com esse produto, mas o problema dos oceanos não é apenas o plástico é um problema visível, é muito maior do que isso. Nós temos problemas de assoreamento, de contaminação ácida, química, que não são tão visíveis e que são igualmente importantes, como a questão do plástico. Nós vamos aprender a conviver com o uso desses materiais. O fato é que é uma relação de causa e efeito entre todas as atividades humanas, mesmo para quem está lá na fronteira com o Peru, a 3.000 quilômetros do oceano, mas existe uma correlação. Tudo aquilo que a gente joga, todos os efeitos, todas as margens que a gente desmata, os produtos químicos que a gente usa nas nossas lavouras, em algum tempo vão impactar os oceanos. E hoje eu me dedico a falar sobre esses assuntos, a tentar mostrar a beleza, a força e principalmente a importância dos oceanos para o nosso bem-estar e para melhorar as condições ambientais. Eu gosto muito do que eu faço, a gente tem barcos únicos no mundo hoje, e o grande segredo nosso foi exatamente essa capacidade de observação. Claro que a gente usa o conhecimento acadêmico, científico, mas a gente usa também uma outra forma de conhecimento, que é o conhecimento autóctone de quem depende dos oceanos para viver, dos construtores de jangadas, do Ceará, de Salveiros, dos construtores lá de Pitimbu, no Pernambuco, no Amapá, e essa mistura dessas formas variadas de conhecimento, o acadêmico e o local, é que tornou os nossos projetos tão ricos e, eu acredito, tão bem sucedidos. Essas inúmeras viagens que eu fiz, eu posso dizer que eu acabei construindo barcos felizes, eu nunca machuquei ninguém, nunca perdi um tripulante, nunca deixei resíduos para trás, e eu sei que é possível viver com equilíbrio, de maneira sustentável, sem passar nenhuma espécie de privação. E é isso que eu tento mostrar hoje para as minhas filhas, e é o que elas tentam mostrar nas palestras que elas fazem pelo mundo. Então, eu congratulo as iniciativas ligadas à década dos oceanos, mas eu gostaria muito que essa década se transformasse no milênio dos oceanos. Obrigado pela paciência. Muito obrigado, Amir. Não podia ter acabado de uma forma melhor, né? Dando essa perspectiva de tempo que tem que ser muito maior que uma década, obviamente. Eu passo a palavra agora para o Glauco Kimura de Freitas. Boa tarde, Renzo. Primeiramente, quero agradecer
imensamente o convite, dizer que é um prazer e uma honra participar desse congresso da Unifesp. Muito difícil falar depois do Amir Klink, é uma fala tão inspiradora e poderosa, mas vou fazer o meu melhor aqui. Queria saudar os meus colegas aí que estão dividindo esse espaço comigo hoje, né? Além da honra de ter Amir Klink, né, esse navegador, escritor que me inspirou muito, inspirou muitas gerações com sua trajetória. Queria saudar a Cláudia Magalhães, minha colega aí do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o professor Ronaldo Cristofoletti, da Unifesp. Meu nome é Glauco, eu sou oficial de projetos de Ciências Naturais da Unesco. Vou tratar de falar aqui da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, fazendo aqui uma projeção da minha apresentação. Só um minutinho. Isso, pronto. Tá. Queria iniciar, né, essa apresentação com essa provocação, essa pequena provocação, de que o oceano é um gigante desconhecido, né, apesar de que Amir Klink disse, né, que realmente dentro das experiências dele de navegação, né, como é assustador, mas ao mesmo tempo frágil, né, e o quanto que a gente, com planejamento, consegue desbravar esse gigante, né, e conhecê-lo. Mas Amir Klink é uma exceção, né, é uma pessoa iluminada, diferenciada, e realmente a gente tem que levar todo esse conhecimento de Amir Klink, que ele bem disse, né, que não só o conhecimento científico, mas o conhecimento tradicional, unidos, as pessoas têm que conhecer o oceano em todas as suas prismas, né, todas as suas óticas. Então, acho que a década ela traz essa enorme oportunidade para conhecermos esse gigante desconhecido. Um dado que me choca muito, e eu não me canso de repeti-lo, quando eu descobri que apenas 19% do fundo do mar foi mapeado até agora. 19%, 20%. A despeito de várias séries, desenhos animados, filmes, né, de exploração do fundo do mar, hoje esse mapa à direita mostra justamente as áreas em azul, são as áreas que já foram mapeadas, e as áreas em negro não são as áreas desconhecidas do fundo do mar, que é o que propõe esse projeto CIBED 2030, né, que é mapear todo o fundo do mar até 2030, para que a gente realmente conheça e realmente comece, então, ao conhecer, comece a ter elementos para se conservar o fundo do mar. Afinal de contas, podemos estar perdendo espécies e ecossistemas inteiros, ainda não descritos pela ciência, não conhecidos pelo homem, pelas sociedades humanas. E um artigo recente da revista Nature, de 2019, trouxe esse dado, né, de que as espécies marinhas elas estão com uma taxa de extinção mais ou menos do dobro da taxa de extinção de espécies terrestres, justamente por serem seres ectotérmicos de sangue frio, né, que não conseguem regular a sua própria temperatura, são mais vulneráveis aos efeitos do aquecimento global. Então, a gente tem aí um número de 60% dos ecossistemas marinhos e costeiros que estão degradados ou sendo utilizados de forma insustentável. Outro dado interessante também, que é muito importante, é que apenas 1% da superfície do oceano está protegida de alguma forma por unidade de conservação, em comparação a 12%, né, de áreas terrestres já protegidas. Então, tanto 1 quanto 12 são poucas áreas, mas a gente precisa realmente aumentar essa proteção. Precisamos falar também dos serviços ecossistêmicos marinhos, né? Essa imagem à esquerda, né, um tweet do presidente Emmanuel Macron, da França, de 2019, quando ele afirma que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Quem nunca já ouviu essa frase, né? E realmente a Amazônia contribui muito, né, para o processo fotossintético e a produção de oxigênio na superfície
na biosfera, mas não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo, na verdade, é o oceano. E o processo da fotossíntese do fitoplâncton do oceano, né, que são plantas, bactérias e algas que ficam na superfície do oceano, é que realmente produzem 50% do oxigênio atmosférico. Existe, por curiosidade, existe uma microbactéria, né, chamada Prochlorococcus, que sozinha ela produz 20% de todo o oxigênio atmosférico. Ou seja, essa microbactéria é o verdadeiro pulmão do mundo. É impressionante o quanto que nós estamos conectados e dependemos dos micro-organismos sem nos dar conta disso. Então, uma microbactéria responde por quase todo o oxigênio que existe na superfície terrestre, né? E a gente está vendo a questão do coronavírus, né? Um vírus pode eliminar uma boa parcela da nossa população. Então, a gente tem que realmente olhar a natureza com muito respeito. Essa imagem à direita é um mapa que nos faz lembrar uma coisa importante, que pouca gente conhece, mas o clima, como nós conhecemos no continente, ele é fruto de um padrão de aquecimento ou resfriamento, né, das águas do oceano, que, por sua vez, determinam os padrões de correntes marítimas, que, por sua vez, determinam os padrões climáticos no continente. Então, essa regulação climática é um aspecto fundamental do oceano, que cada vez mais as pessoas têm que conhecer. E essa imagem, ela mostra aí, esse mapa, ela mostra justamente essa área mais escura, azul, é justamente o fenômeno Laninha, que é o de resfriamento da temperatura média da superfície do Oceano do Pacífico, que determina padrões. Esse ano nós estamos vendo, esse ano é um ano de Laninha. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil, né? Grandes cheias no norte e a seca no centro-sul. Então o oceano está dando as cartas, né, do nosso clima, que tem influência nas nossas vidas, nas nossas economias, na nossa saúde, e nós não nos damos conta disso por puro desconhecimento. Importante lembrar também um serviço ecossistêmico fundamental, que é de fonte de proteína em alimentos. Afinal de contas, existem 3 bilhões de pessoas que dependem do oceano para se alimentar como fonte de proteína. Isso gera, né, a atividade pesqueira e aquicultura gera 60 milhões de empregos, e a produção pesqueira no ano de 2018, por exemplo, gerou 164 bilhões de dólares, o que representou naquele ano 1% de todo o comércio total de mercadorias. Então veja só o quanto que o oceano nos brinda de riquezas, né, e não podemos esquecer que estamos falando de um grande ativo econômico. Afinal de contas, se formos considerar não só a atividade pesqueira, mas atividades dos outros setores que dependem direta ou indiretamente do oceano, a chamada economia azul, né, nós estamos falando de 3 trilhões de dólares por ano que o oceano gera por meio dos seus serviços ecossistêmicos. Isso sem falar do carbono, né, que é muito importante também. Estamos falando do carbono azul, né, está sendo chamado de carbono azul, que é o carbono que ele é capturado, sequestrado pelos ecossistemas costeiros marinhos, como manguezais, estuários, gramas marinhos e salgados, que somam 40 milhões de hectares. Só que esses ecossistemas estão sendo cada vez mais degradados e, ao invés de se transformar em sumidouros de carbono, estão se transformando em fontes de emissão de carbono e gás de efeito estufa. Por isso que é tão importante a gente preservar esses ecossistemas, não só para evitar novas emissões, mas para sequestrar carbono, né, e gerar renda, por que não, né? Nós estamos falando aí, um estudo mostrou que os manguezais eles podem gerar até 1,6 bilhões de dólares por ano em serviços ecossistêmicos, no caso do carbono. Agora, é importante dizer que o plástico, né, apesar, e eu concordo com a afirmação do Amir Klink, né, de que a preocupação virou muito em cima do plástico, e o plástico é apenas mais um dos problemas, né, que o oceano enfrenta, mas foi por meio do plástico que houve uma atenção da sociedade no mundo, que as pessoas começaram a olhar o oceano com outros olhos e com um olhar mais preocupado. Então, inclusive os próprios organismos internacionais, né, que passaram a olhar
essa quantidade de plástico com preocupação e a tomar medidas, inclusive para a economia circular, né? E nisso existe aí uma miríade, né, de organizações e tratados que desde a década de 50 vem trabalhando para a ciência oceânica, para a conservação, para a geração de dados marinhos e oceânicos, e que a década vem aí para sintetizar todo esse conhecimento, né, e que, ainda que não seja um milênio ainda, mas pelo menos em 10 anos, que a gente faça muita coisa para proteger os oceanos aí, considerando as principais organizações e tratados existentes. Falando do ODS 14, né, que é o principal objetivo da Agenda 2030 ligado ao oceano, nós estamos aí muito atrasados, né, na questão desse ODS, principalmente pela questão da sobrepesca, né? Os dados da FAO de 2020 mostram que a captura, né, de peixes e a produção de aquicultura, ela aumentou muito desde 1950 até 2018, e a captura também ela tem impactado os estoques pesqueiros. Então, desde 1974 até 2017, houve aí uma redução nesses 43 anos, né, uma redução de 25% dos estoques pesqueiros, caindo de 90% até 65,8%. Então, o ODS 14 está sob risco por conta da sobrepesca. E a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, ela vem trabalhando com ciência oceânica desde a sua criação em 1960 e vem produzindo os relatórios globais de ciência oceânica. E o último, de 2020, ficou muito evidente ali que os dados não são muito animadores. Afinal de contas, esse relatório demonstrou que a média mundial de investimentos em ciência oceânica é de apenas 1,7%, não chega a 2%, né, variando ali de 0,03% a 11,8%. O Brasil, por exemplo, esse valor não passa de 0,05% dos investimentos em ciência para a ciência oceânica. Então, realmente, esses dados, eles influenciaram para que a década oceânica ela se chamasse Década Internacional da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, justamente pela necessidade de revertermos esse patamar vergonhoso de baixíssimo investimento em ciência oceânica. Então, a década ela foi proclamada pela Assembleia da ONU em 2017, que passa a vigorar, então, a partir desse ano até 2030. E ela tem uma visão muito clara, né? A ciência que precisamos para o oceano que queremos. E a missão da década é catalisar soluções transformadoras com base na ciência oceânica, necessárias para alcançar o desenvolvimento sustentável, conectando pessoas e o oceano. E aí fica muito claro, né, o que a Merklink disse sobre não só o conhecimento científico, mas o conhecimento tradicional, o conhecimento das pessoas sobre o oceano, ele é tão valioso quanto o próprio conhecimento científico, né? Eu acho que é um casamento perfeito e muito importante no escopo da década. A COI tem feito um trabalho muito importante de preparação. Então, a década não é simplesmente um esforço de propaganda, de marketing, e sim tem todo um planejamento, e planejamento a gente viu na fala do Klink que é tão importante, né, a gente ter um planejamento, seguir esse planejamento e atingir o que a gente planejou, e por isso a década tem um planejamento que já conta aí com mais de 1.900 participantes de 50 instituições por meio de 3 oficinas regionais de consulta que aconteceram no mundo inteiro, desde 2019 até 2021. E nós temos aí uma estrutura muito clara de implementação da década, né? Nós temos objetivos científicos, 3 objetivos científicos, 10 desafios e 7 resultados esperados. Tudo isso está disponível nesse plano de implementação, que está disponível online em vários idiomas, e nós estamos no Brasil também caminhando para implementarmos a década no Brasil, que será a pauta aí da fala da minha colega Cláudia no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Até agora, foram endossadas 66 ações que foram propostas na primeira chamada de projetos, né, que aconteceu em 2020. Então, nós temos aí 60 ações que foram endossadas pela COI e Unesco como ações representativas da década. Para mais informações, né, eu vou deixar meus contatos.
E agradeço muito a paciência e a participação de todos. Muito obrigado. Obrigado, Glauco. Eu passo a palavra agora para Cláudia Alves de Magalhães. Obrigada, Renzo. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Então, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu fiquei encantada com o que eu consegui escutar da fala do Amir Klink, porque eu entrei atrasada, mas eu sou uma grande fã do sábio Amir Klink desde que eu li 100 Dias Entre o Céu e o Mar, há muitos anos atrás. E sou uma apaixonada pelo mar, então ele inspira a todos nós, ele é uma referência mundial em como interagir com o oceano. Também cumprimento meu queridíssimo amigo Ronaldo, meu querido amigo Glauco, agradeço ao Renzo a oportunidade de estar aqui, né? Eu vejo a seguinte questão, antes de começar a minha apresentação propriamente dita. Para mim, gente, o oceano é a maior expressão que eu consigo encontrar do divino. Então, o oceano é mãe, o oceano acolhe, apesar das suas tempestades. Eu acho que por isso o oceano é tão mobilizador, porque as pessoas estão preocupadas com a questão climática, mas o clima assusta um pouco, né? Porque principalmente os extremos climáticos, em decorrência da ação humana, têm causado catástrofes. Por outro lado, o oceano, mesmo quando ele fica em fúria, vem depois a calmaria e o oceano nos abraça. Isto é bom para as pessoas se mobilizarem, mas é preocupante porque existe ainda, para a grande maioria da população humana, para a grande maioria dos cidadãos, o conceito de que o oceano tem fontes inesgotáveis de alimento e que o oceano pode receber todas as nossas agressões, que ainda assim ele vai resistir. É fato, o oceano vai resistir. A espécie humana está aqui no último milionésimo de segundo da evolução da Terra. Então, com as tolices que nós estamos fazendo em relação ao oceano e a todos os ecossistemas, mas aqui o foco é o oceano, o perigo é a gente se extinguir, é a espécie humana se extinguir. O oceano vai permanecer, a Terra vai permanecer, mas o oceano vai permanecer diferente depois de todos os estragos que a gente causar. Então, essa década da ciência oceânica é principalmente a década da sobrevivência do ser humano, que depende do oceano em todos os aspectos da sua vida. Então, se trata da sobrevivência da espécie humana, né? Vamos começar a apresentação, então. Bom, então eu vou falar principalmente focada no finalzinho, no que o MCTI está fazendo, por ser o representante científico na Comissão Oceanográfica Intergovernamental, que foi o órgão da Unesco que recebeu este presente de coordenar as ações da década. Próximo, por favor. Bom, a década da ciência oceânica, é importante, eu destaquei aqui esse título, porque é a primeira década de ciência que existe no sistema ONU, Unesco, de décadas. Então, é a primeira década da ciência, puxando a brasa para a minha sardinha do MCTI, foi muito importante. E é uma mudança de paradigma, gente. A COI, a Comissão Oceanográfica Intergovernamental, tem 60 anos. É um ano mais nova que eu. A origem dela, como o próprio nome diz, é a Comissão Oceanográfica. A oceanografia é a origem das ciências no mar. Depois disso, muitas outras ciências se dedicam ao mar. Muitas outras ciências. A ecologia, a biologia, a 1000 outras ciências, inclusive as ciências humanas. Então, uma grande diferença que veio com essa proposição de uma década da ciência oceânica é não se pensar somente nas variáveis essenciais que se diz do oceano, que são as da oceanografia, mas se pensar na biologia, na ecologia, na sociologia, na pesca, nas engenharias todas para a infraestrutura, como a Amir Klink muito bem colocou, na construção de navios, na construção de embarcações que sejam sustentáveis, que sejam movidas
a vento, que sejam movidas a diversas formas, nas energias sustentáveis. Então, tudo isso é ciência oceânica. Transcende muito o quadradinho da oceanografia. Próximo, por favor. Bom, por que a COI foi investida da necessidade de tratar da ciência oceânica? O ODS 14 tem 10 metas, eu não vou lê-las aqui para vocês, eu só deixei essa apresentação mais para ficar uma consulta depois, e aí se verificou que as metas do ODS 14, como de muitos outros ODS, não estavam sendo implementadas com a velocidade devida. Próximo, por favor. Aqui, então, dos 10 indicadores correlacionados àquelas 10 metas, a gente pode verificar que, no último estudo, 1 já está produzido, 1 foi feito, 6 estão em análise e construção, para 3 nós não temos dados nenhum e todos se aplicam ao Brasil. Próximo. Bom, a visão da década, como o Glauco já tinha mostrado, é a ciência que precisamos para o oceano que queremos, e a missão é catalisar soluções transformadoras da ciência. Próximo. Os 7 resultados esperados para 2030 são um oceano limpo, com fontes de poluição identificadas, reduzidas ou removidas, fontes de poluição em geral, não apenas o plástico. Pensar no plástico é uma simplificação, eu concordo com a Amira e com o Glauco, e, inclusive, o plástico mais visível não é o plástico que é o mais problemático. O plástico mais problemático é o microplástico, que sobe nas cadeias alimentares até chegar na gente, e as grandes redes de pesca que estão no fundo dos oceanos numa proporção absurda, que se desconhece e que matam muitos organismos. Não é o cotonete, não é a escova de dente, isso é visível, não são as garrafas, isso nos incomoda muito e é horrível e tem que cessar, mas este não é o principal problema. Em seguida vem um oceano saudável e resiliente, onde os ecossistemas são compreendidos, estudados, protegidos, restaurados e gerenciados. Aqui é muito importante a instalação de áreas marinhas protegidas, um oceano produtivo, em que a exploração sustentável da pesca se dá acoplada a uma economia oceânica global sustentável. Próximo. Um oceano previsível, onde a sociedade entende e pode responder às mudanças em suas condições, seguro, onde a vida das pessoas e meios de subsistência estão protegidos dos perigos relacionados ao mar, acessível, onde haja acesso aberto e equitativo aos dados e traduzido já de uma forma compreensível, e um oceano inspirador e envolvente. Esse é o mais bonito, eu acho, e que foi oriundo da nossa oficina do Atlântico Sul, que o querido professor Ronaldo teve um protagonismo muito interessante. Nós criamos um grupo, não existia esse 7º resultado. Nós criamos um grupo de como comunicar o oceano, encorajar as pessoas a amor ao mar. E isso acabou virando na COI um 7º resultado, que é esse oceano inspirador e envolvente, onde a sociedade conhece, entende e valoriza o mar e seu papel no bem-estar humano e no desenvolvimento sustentável. Ronaldo tem muita coisa a falar sobre isso. Próximo. Bom, os objetivos da década são 3, depois vocês podem verificar com mais detalhes. O próximo, por favor. As questões-chave que preocupam, então, toda a comunidade relacionada com o oceano será identificar lacunas de conhecimento, as necessidades de capacitação que são específicas para cada região, ou país, ou localidade, as necessidades de infraestrutura de pesquisa e de processamento da informação, o acesso amplo e restrito à informação e a comunicação dos resultados de forma palatável, de forma acessível, de forma inclusiva e que respeite, inclusive, o conhecimento tradicional, que tem muito a oferecer para a gente. Próximo. Bom, existem 10 desafios para a década. Esses 10 desafios foram construídos a partir das 13 oficinas regionais, as 3 grandes oficinas regionais, 13 grandes oficinas regionais que o Glauco se referiu no mundo inteiro. Então, dali do consenso desses 13 workshops, dessas 13 oficinas de grandes subbacias,
Saíram 10 desafios para a década. Próximo. O primeiro se relaciona ao levantamento, então, de todas as fontes terrestres e marítimas de poluentes e contaminantes e os seus impactos, tanto na saúde quanto nos ecossistemas, na saúde da gente, né, das pessoas. Próximo, por favor. Múltiplos fatores de estresse nos ecossistemas e desenvolver soluções para recuperar os ecossistemas e a sua biodiversidade. Próximo. Conhecimento e inovação para otimizar o papel do oceano na alimentação sustentável da população mundial humana. Próximo. Conhecimento e inovação para o desenvolvimento equitativo e sustentável da economia oceânica. Próximo, a tal economia azul, o Blue Growth, né, o crescimento azul. Compreensão do nexo entre oceano e clima. Próximo, isso a gente já tem bastante conhecimento. Próximo. Serviços de alerta precoce a vários riscos e preparar e garantir resistência das comunidades humanas a esses riscos. Próximo. Sistema sustentável de observação do oceano em todas as bacias com a acessibilidade dos dados, como eu já falei. Próximo. Representação digital abrangente do oceano, incluindo um mapa dinâmico e, inclusive, dos fundos marinhos, como o Glauco já falou, o fundo marinho é pouquíssimo conhecido. Desenvolvimento próximo, por favor. A competência, e o último deles são os valores e serviços que o oceano aporta ao bem-estar humano, à cultura e ao desenvolvimento sustentável, relacionado ao resultado 7. Próximo, por favor. Ações do MCTI. Bom, isso aqui a gente pode pular, isso aqui é o que o Planos pede aos países para quando criassem um comitê nacional. E o Brasil foi o primeiro país a criar um comitê nacional de décadas, gente. Isso depois vocês podem verificar. Próximo. Aqui consta a composição do nosso Comitê Nacional de Assessoramento da Década, que tem equilíbrio de gênero, equilíbrio etário, equilíbrio setorial e equilíbrio geracional. Eu tenho um profundo orgulho de ter esse Comitê Nacional de Assessoramento da Década, onde o professor Ronaldo e o Glauco são partícipes. Próximo. Em 2020, a gente realizou 2 webinars e 5 oficinas de trabalho, e foram recebidas mais de 2.500 manifestações de interesse de participação. Próximo. Nós temos o site, nós temos um portal com mais de 40 mil visualizações de páginas. Próximo. Nós temos um canal no YouTube. Seguinte. Nós criamos grupos de mobilização subnacionais ou regionais, tanto nas regiões costeiras como no Centro-Oeste. Seguinte, em 2019, nós realizamos a oficina do Atlântico Sul, nós fizemos o Comitê Nacional, 5 oficinas subnacionais, criamos o site, 2 oficinas de elaboração do Plano Nacional de Implementação, que será participativo com consulta pública depois que a gente fizer a primeira minuta dele. Próximo. Em 2021, então, nós lançamos a Década no Brasil em abril, nós fizemos o webinar com os grupos de mobilização regionais, nós pretendemos lançar em julho a revista Ciência e Cultura, nós pretendemos lançar em novembro um fascículo especial da revista Parcerias Estratégicas com o nosso CGE sobre a década. Estamos construindo um grupo de mobilização jovem de 13 a 24 anos no ritmo deles, respeitando a prioridade deles em decidirem como é que vai ser esse grupo, e a gente quer lançar até o final do ano o Plano Nacional de Implementação da Década. Próximo. Obrigada, estou à disposição, certo? E essa aqui, Amira, essa é a minha Marina. Você tem uma esposa Marina, eu tenho uma netinha Marina de 7 anos. Dá um tchau, Marina. Obrigada. Muito obrigado, Cláudia. Eu passo, então, agora a palavra para o Ronaldo Cristofoletti. Olá, boa tarde a todos, todas, todos. Olá, Renzo. Muito obrigado, gente. É um prazer enorme estar aqui. E aí eu fico pensando, eu comecei rindo, né?
Primeiro pela alegria de ver a Marina, de ver a nova geração, de ver esse encontro de gerações. Mas se o Glauco iniciou falando que era difícil ele falar depois do Amir, imagina eu, pobre mortal, depois do Amir, do Glauco e da Cláudia. Mas vamos lá, eu acho que eu vou usar desse link para trazer um pouco essa história. A alegria de dividir esse espaço com vocês e com todo mundo que ouve. O Amir Klink, uma referência de quem tem uma história de vida ligada ao oceano. Se um dos motes da década que ajuda nesse caminhar é pensar, é a cultura oceânica. A cultura oceânica é esse conceito que diz o papel, a influência do oceano na nossa vida e a influência das nossas ações sobre o oceano. O Amir representa essa cultura oceânica. Alguém que, com a sua família, com a sua história, com tudo que ele nos contou, desde a construção e da concepção dos barcos, viveu o oceano, entendeu esta relação, entendeu a importância do conhecimento tradicional na construção dos barcos, viveu a relação com o clima, a relação com as espécies, a relação com tudo. E transformou isso em cultura, e escreveu livros, e inspirou gerações. Esse exemplo dessa história que o Amir nos traz, compartilha conosco, o Glauco representa aqui, como Unesco, como Comissão Oceanográfica Intergovernamental, e aqui o Glauco como Unesco Brasil, um movimento global que espera ter tantos, encontrar, conhecer e criar, ou dar espaço para tantos novos Amir, tantos novos Marinas, Cláudias, Glaucos e tantos outros. Quantas outras histórias. O Glauco, então, traz esse movimento que é se pensar numa década. Uma década que eu concordo que se juntam as falas do Glauco e do Amir. É uma década que não é que para 2030 encerra a falar do oceano. É uma década para estruturar que como é que por todo o próximo milênio vamos tratar o oceano de uma forma sustentável como ele deve. Mas se a gente parte de um exemplo dessa cultura oceânica na prática, se a gente entende do ponto de vista de uma organização que trabalha intergovernamental, que junta governos para trazer, a gente chega então com a história da Cláudia, e da Cláudia que foi professora universitária, da Cláudia que representa o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações desse país, que coordena a década, que é vice-presidente dentro da região Caribe, da COI, Unesco, a Comissão Oceanográfica Intergovernamental Unesco, mas a Cláudia que traz esse papel brasileiro na década, de um país que tem sido líder em ações, e não é um país qualquer, é um país com mais de 7.500 quilômetros de costa, de linha de costa, com uma diversidade cultural, social, de biodiversidade, de ecossistemas muito grandes, com uma diversidade, infelizmente, de impactos, de usos muito grandes, então muito a se refletir, a se pensar, mas um país que tem liderado ações. Um país que olha para essa estrutura, esses 7 resultados esperados, esses 10 desafios, cria um comitê que traz o quesito da década. É muito importante destacar novamente desse papel que vem na fala, ela surge na fala do Amir, quando ele conta como ele até chamou do conhecimento autóctone, o conhecimento daqueles que estão no mar. O Glauco e a Cláudia já trouxeram a questão de, é a primeira vez em todas as décadas da ONU, veja, as décadas elas são quando a ONU coloca uma pauta prioritária para o mundo pensar. Sempre existem várias décadas ao mesmo tempo. Nesse momento a gente tem a do oceano, da restauração dos ecossistemas, a do afrodescendente, tem década da literatura. São pautas. É a primeira vez em mais de 40 décadas que a ONU coloca o papel da ciência já no título. É a ciência para a tomada de decisão. E, infelizmente, a pandemia veio nos mostrar o como, em 2017, a ONU já sabia que a gente precisava reforçar esse papel. Nós temos tido, como sociedade, no mundo todo, uma dificuldade de entender o papel da ciência nesse processo. E é aí que, desse link de Amir, Glauco, Cláudia, eu vou chegar como aqui alguém da Universidade Federal de São Paulo, do programa Maré de Ciência, entender o nosso papel como instituições de ensino superior
numa década da ciência oceânica. A ciência que consta nessa década, eu convido que todos conheçam pelos documentos que o Glauco colocou ali, que tem no site da década, depois a gente pode passar os links, o conceito da ciência transformadora. Ela não é a ciência que muitas pessoas apenas leem como a ciência que publica papers. A publicação de artigos científicos é importantíssima, é relevante, e ela evita que a gente tome decisões com dados mais ou menos confiáveis. A história de repente, a gente pensar em medicamentos que não têm eficácia. Então, a ciência comprova que não tem eficácia. O artigo continua sendo importante, mas o artigo não pode ser o fim do processo. Ele é um meio dessa ciência transformadora. É uma ciência que reconhece a Agenda 2030 como mote. Aquilo que a FAPESP nos traz mais recentemente também, nós aqui do Estado de São Paulo, que passou a fase de eu faço ciência porque... Toda ciência é importante, isso não tem discussão. Mas, eu faço porque eu gosto, porque eu quero, que a minha história é isso no laboratório. Não. O mundo tem problemas a resolver. E nós precisamos usar o investimento científico para dar respostas aos problemas que o mundo tem. E os problemas que o mundo tem agora. Então, nós precisamos caminhar com esse ponto. Para isso, existem as agendas globais. Então, a ciência transformadora, ela é ligada à Agenda 2030, ela é co-desenhada, co-desenvolvida, co-entregue entre diferentes setores da sociedade. Ou seja, ela não é a ciência que ocorre dentro dos muros da universidade e que depois a gente entrega o artigo científico na mão de alguém. Ela é uma ciência que senta com os demais saberes do conhecimento tradicional, de quem está na gestão, da sociedade civil, de quem está na tomada de decisão, de quem está na empresa, e ela constrói junto. Que ciência é essa que precisamos? Que ela é academicamente relevante, mas ela é socialmente referenciada. Essa é a ciência transformadora. E ela considera as questões de gênero, geracionais, de representatividade geográfica. Ela tem uma série de características que nós, instituições de ensino superior, de forma geral, precisamos nos debruçar, abrir, olhar com muito carinho. E aí aqui, nesse papel, que é um papel que, veja, a gente surge agora com a década, ele não é tão novo assim. As universidades têm um passo além para olhar para essa ciência. Porque ela é a ciência que integra isso tudo, e ela é a ciência para o desenvolvimento sustentável. Então, ela é a ciência para a Agenda 2030. Ela é a ciência para os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A partir da zona costeira, a partir do ODS 14, como foi colocado pelo Glauco e pela Cláudia. Mas é na zona costeira que estão a maior parte dos impactos, a maior parte das grandes cidades, a concentração da população mundial. Então é um convite para olhar para todos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável a partir do 14. E ele não foi feito da cabeça de ninguém, ele foi feito a partir de ciência. A ONU fez um estudo que mostra que entre os 17 ODS, aquele que possui o maior número de conexões e se conecta com todos os outros 16 é o 14, porque ele está na zona costeira. Então, pensar a década do oceano não é só pensar o oceano, é pensar o futuro sustentável que queremos, aprendendo a partir dessa visão do oceano. É claro que o oceano tem um papel central, como o Glauco trouxe. A gente conhece menos de 20% do fundo do mar. A gente conhece mais da Lua do que do fundo do mar. E existem N características da biodiversidade, da conservação das áreas protegidas, dos recursos. Mas a gente, a partir desta visão, respondendo aos 17 ODS como um todo. E quando eu digo que essa agenda ela é importante para as universidades pensarem, porque é uma década da ciência, mas a gente tem que olhar esse conceito da ciência transformadora e voltar para a Constituição brasileira. Que ela já trazia, em palavras mais rígidas, o conceito de ciência transformadora, porque ele sempre disse que
ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis. Nós, nas universidades, no mundo afora e no Brasil, que dissociamos. Então, a gente cria o ensino, a pesquisa e a extensão, como se fossem 3 coisinhas separadas. Mas eles são únicos. Entender a relação indissociável entre a pesquisa e a extensão é a ciência transformadora. E entender como é que a gente forma recursos humanos nos cursos de graduação, pós-graduação, associados a essa pesquisa e extensão indissociáveis, é a ciência transformadora. A Constituição brasileira já dizia isso. Em algum momento, a gente, ao longo da história, desviou um pouco desse processo. E agora a gente deu um convite para retomar isso. As universidades todas têm um potencial incrível. A década da ciência oceânica, ela não é um espaço apenas, como eu disse, para profissionais do mar. Então eu vou dar um exemplo, agora eu vou convidar o Amir, o Glauco, a Cláudia a entenderem a partir da nossa realidade Unifesp e deixar aqui um convite para todo mundo que está ouvindo, de qualquer campus da Unifesp, ou qualquer cidadão que não pertence à Unifesp, mas que pode fazer parte. Eu vou contar essas 2 histórias como todos nós fazemos parte da década. Cláudia, Glauco e Amir, e todo mundo. A Unifesp, ela é assim. A gente tem na Baixada Santista o Instituto do Mar. Ele é um instituto interdisciplinar. São 70 professores das mais diversas áreas de conhecimento juntos, buscando muito do que é o contexto da década, olhar as ciências do mar de uma forma interdisciplinar. Mas aqui eu digo para todo mundo, o maior erro é achar que a década é o IMAR, ou o IMAR é a década dentro da Unifesp. O IMAR é a primeira porta, ele é a porta de convite para a Universidade Federal de São Paulo, de novo vou usar a Unifesp, que nos recebe hoje, como pensando nas demais, para pensarem essa década do oceano. Por quê? O IMAR, ele está num campus que também tem um Instituto de Saúde e Sociedade, que tem cursos da área de esporte, que tem cursos da área de nutrição, que tem cursos na área de serviço social, que tem cursos na área da fisioterapia, que são cursos que lidam com essas questões de saúde e sociedade na zona costeira, que estão relacionados e que podem contribuir com os resultados da década. Num tour rápido pela nossa universidade, para quem não conhece, nós nascemos do Campo São Paulo, que tem a Escola Paulista de Medicina e a Escola Paulista de Enfermagem. A saúde humana e a saúde ambiental são indissociáveis. É o conceito de saúde única da Organização Mundial de Saúde. Ter um oceano saudável é ter saúde humana. Aliás, já tem estudos que mostram que viver perto do mar faz bem para a saúde mental. E quantas outras questões e pandemias nós não vamos ter a evitar ao ter um ambiente mais saudável. Então, a relação da saúde humana com as questões ambientais fica clara. No campus de Diadema, que trabalha mais claramente as questões ambientais, caros colegas, como vocês, estudantes e professores, podem ajudar a entender essas fontes de recurso? O objetivo atingir um oceano limpo, que a Cláudia mostrou, e o desafio 1, que é eliminar as fontes de poluição, passa pelo campus de Diadema, por entender esses processos. E, inclusive, nos corpos de água interiores, que atingem o mar. O campus de São José dos Campos é o nosso campus tecnológico. A gente não vai ter um oceano previsível se a gente não tiver bons modelos matemáticos que nos permitam. Nós não vamos ter um oceano acessível se nós não tivermos uma estrutura de profissionais que permitam que os dados possam ser integrados, disponibilizados livremente para a sociedade. Eu estou fazendo aqui leituras superficiais. O nosso campus de Guarulhos é o nosso campus das humanas. A relação do homem com o ser humano. A formação de professores do ensino básico, a relação dos encontros dos movimentos sociais, da periferia, de todos os espaços, que levam essa Agenda 2030 e convidam a entender as questões do oceano. O campus de Osasco, ele traz as ciências humanas aplicadas, das relações internacionais, do direito, da economia, a nossa economia azul e todas as relações que passam pelo oceano. Todos os nossos campos e a Zona Leste, que tem o foco da sustentabilidade da Agenda 2030. Estão diretamente conectados na década. Então, as universidades, aqui pegando do exemplo a Unifesp, precisam olhar para além do oceano
e para olhar como os nossos cursos todos e como todas as nossas formações contribuem. Recentemente fui convidado para uma conversa no campus de Diadema e provoquei os alunos, que me perguntaram, poxa, como que a gente aqui em Diadema pode fazer? Eu falei, entrem em todas as suas aulas e provoquem seus professores. Professor, como é que essa disciplina contribui para a década do Oceano e a Agenda 2030? E esteja ok que eventualmente nós não tenhamos a resposta clara, mas vamos construir juntos. Essa co-construção, este movimento, que engaja diferentes áreas do conhecimento, diferentes profissionais, é o convite que eu deixo nessa história, que a Mir, Glauco, Cláudia, e eu trago aqui contribuir, que as universidades precisam se reinventar, e a sociedade civil faz parte. Aqui, como Unifesp, para eu ir encerrando minha fala, a gente lançou recentemente, em parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, em parceria com a Unesco e outros parceiros, por exemplo, 2 programas. O Escola Azul, que é um programa onde as escolas do Brasil todo estão convidadas a tratar o tema oceano e sustentabilidade no seu formato, do seu estilo, construindo propostas que levem o aluno como protagonista do conhecimento. E aí o programa Maré de Ciência apoia com recursos materiais, com repositório de conteúdos. Lançamos a Olimpíada Brasileira do Oceano. Todos e todas aqui presentes estão convidados. A Olimpíada Brasileira do Oceano, ela não é apenas para os espaços formais de ensino para as escolas. Ela está aberta para os espaços não formais de ensino, para que as ONGs, os museus, os aquários, os grupos de igreja de futebol, dos escoteiros, dos espaços que estejam, da terceira idade, dos adultos, possam desenvolver ou projetos socioambientais, ou projetos artísticos, culturais e tecnológicos que mostrem onde essa cultura oceânica está presente na sua vida, perto ou longe do mar. Nós temos escolas do interior do Paraná, temos escolas em Minas Gerais, em Ribeirão Preto, em São Paulo, já trabalhando com passos lindos sobre como envolver com o oceano. Então, assim como a Mir nos traz uma história de quem viveu no mar, pouquíssimos de nós teremos essa realidade. Mas as estruturas que Glauco e Cláudia nos apresentam do ponto de vista de gestão, todos nós, independente da distância do mar, como cidadãos e como profissionais, podemos contribuir com esse futuro melhor. Então essa era a minha contribuição, essa era a minha provocação para que a gente pense como universidades, de forma geral, o como a gente chega na nossa lógica de formação e nos nossos territórios e faz a transformação necessária. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Como é bom ouvir falas tão inspiradas e tão inspiradoras, não é? Bom, a gente tem 20 minutos até o final dessa sessão, né? São muitos comentários no chat. Eu vou fazer alguns comentários aqui que sintetizam de alguma maneira, né, o que as pessoas estão colocando. Tivemos mais de 700 pessoas presentes assistindo só pelo sistema interno da Unifesp, em adição às que estão vendo pelo YouTube, né? O que me parece que perpassa as apresentações, né, é uma grande mudança de paradigma que parece estar em curso, de um contexto em que a ciência era entendida como uma ferramenta desenvolvida para tomar controle sobre os processos naturais, né, e que, de certa forma, inspirou uma grande parte das agendas desenvolvimentistas do século XIX, do século XX, né, para uma outra abordagem, uma outra visão que se pauta muito mais pelo cuidado, né, do que pelo controle. É como se, de uma lógica do controle, a gente tivesse fazendo um esforço planetário para migrar para uma ética do cuidado, né? E aí eu acho muito interessante coisas que vocês colocaram, porque é um cuidado numa acepção muito particular, né? Não é um cuidado voluntarista, é um cuidado que vem fruto da necessidade da nossa existência, que existe em coexistência, né? Então, a referência que o Glauco fez aos micro-organismos, por exemplo, a gente vive num contexto de crise planetária, né, da pandemia, que mostra não só que nós, obviamente, temos, né, predadores, aquele mito, né, do ser humano não ter predador, de certa forma tirando o ser humano de dentro das relações ecológicas, né? O ser humano não pode se pensar fora das relações ecológicas.
Então, é muito interessante essa mudança de paradigma que parece que está em curso, né, nesse sentido de uma ética do cuidado que coloca atenção na nossa coexistência com os outros seres, né? Mas é uma coexistência em que duas coisas parecem ser fundamentais: o planejamento de uma ação concertada, né, e com as melhores ferramentas disponíveis, e ao mesmo tempo a sensibilização, a mudança de mentes e corações, né? Inclusive em áreas da vida que muitas pessoas não relacionam diretamente ao oceano. A ideia, né, o fato de que os oceanos produzem grande parte do oxigênio é um fato importantíssimo, que tem circulado muito, né, mas o que talvez circule menos é o fato de que, né, a relação que os seres humanos têm com as medicações, né, que acabam passando por nós e entrando nos fluxos de água e chegando nos oceanos e afetam os ecossistemas marinhos, né, os implementos químicos utilizados na agricultura, que acabam entrando, né, pelas bacias hidrográficas, chegam nos oceanos também. Ou seja, todo mundo no planeta, independente de que lugar esteja, está dentro de relações viscerais com o oceano, né? Então, essa necessidade de uma sensibilização atrelada a um planejamento de uma ação eficaz, com as melhores ferramentas, é fundamental. Eu fico muito contente de ver que parece que isso tudo é parte, né, desse orquestramento planetário, que vai desde das agências de governança multilaterais planetários até os esforços locais, nacionais, subnacionais e em âmbitos universitários, como é o nosso caso, né? Mas o fato é que, frente a essas coisas muito inspiradoras, né, e otimistas, o desafio é enorme. E aí eu queria colocar algumas questões, né, e a gente tem muito pouco tempo para refletir, né, mas eu primeiro queria colocar uma questão para o Amir, que é o fato de que, se tem uma coisa, né, que os livros do Amir trazem de maneira muito clara, além, né, da beleza e né, dessa relação incrível do ser humano com os ecossistemas marinhos, com o mar, mas tem uma outra coisa, né, que o Amir, de certa forma, se especializou, que é o fato de que confrontar desafios que parecem impossíveis. Isso está em todos os livros do Amir. A forma como o Amir se coloca frente a desafios que parecem impossíveis. O que acontece é que, para um bocado de gente no planeta, a crise ambiental, a forma como ela aparece na imprensa, faz com que diversas pessoas sintam ela como uma crise de resolução impossível. Então, o que eu queria pedir para o Amir é fazer alguns comentários sobre como a gente desenvolve uma atitude, né, de ir adiante frente aos desafios que parecem mais difíceis. Eu aprendi muito com essa frase desse engenheiro lá, a história de abraçar o problema, e eu acho que nós temos uma missão humana, social, até no aspecto econômico, de abraçar os problemas do nosso planeta, e principalmente no âmbito da sustentabilidade. Parece, às vezes, inócua a nossa capacidade de reverter esses problemas, mas o fato é que a gente tem esse poder. E a gente está vendo isso agora, por exemplo, na área de energia. De repente, as matrizes energéticas estão se revolucionando. A energia fotovoltaica, há 30 anos atrás, parecia quase uma bruxaria, e hoje é uma realidade. A energia eólica, a mobilidade não poluente, e eu penso que tem várias iniciativas que a gente pode fazer, onde a gente depende da ciência, mas, ao mesmo tempo, a gente depende do engajamento. E nessas questões, por exemplo, da contaminação dos oceanos, das formas de energia poluentes, né? Você usar um carro elétrico num país onde a energia é gerada
por hidrocarbonetos, não faz muito sentido. Mas quando você começa a pensar nisso de maneira global, a gente pode, de fato, fazer uma transformação. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que hoje a gente tem esse poder incrível que a gente está vivendo agora nesse evento, é o poder da conexão. A gente, de repente, com uma ideia, a gente conecta milhões de pessoas, milhões. E eu penso que é muito importante, primeiro, a gente ter uma noção do contexto, da importância dos oceanos em todos os aspectos da vida humana, dessa bolinha onde a gente mora. Em segundo lugar, da capacidade que a gente tem de poder reverter situações ruins, né? E aí entra muito, assim, eu acho que a experiência acadêmica, a capacidade de a gente colocar números, por exemplo, a questão do overfishing, né, da sobrepesca. Caramba, nós temos muito poucos números, precisamos ter mais dados, precisamos ter muito mais dados. E nessa hora entra a importância das universidades, das instituições, mas eu acho que uma mobilização assim contaminante é muito importante. E eu, assim, me sinto orgulhoso de poder ouvir isso que você falou, de eventualmente contaminar meia dúzia de sujeitos aí com essa preocupação, mas eu tenho ciência de que a gente pode fazer transformações muito grandes com as ferramentas de que a gente dispõe hoje. Muito obrigado, Almir. Eu vou passar na sequência das falas, tá? O Glauco, o Cláudio e o Ronaldo, a gente tem 3 minutos e meio cada um, tá bom? Então, eu passo para você, Glauco, você falar suas falas finais. Bem, acho que essa conversa de agora, né, ela fica evidente, assim, a necessidade da gente sonhar, a gente ter um sonho, como o Amir Klink tinha um sonho de cruzar o Atlântico numa canoa, num barco, né, e chegar do outro lado, feliz e triste ao mesmo tempo, mas feliz por ter cumprido com aquele sonho. Mas a importância da gente não só sonhar, mas saber como a gente vai concretizar esse sonho. Para mim, né, os próximos 10 anos, a gente precisa colocar os nossos sonhos e colocar isso num plano, num planejamento. E é isso que eu tenho cobrado dos meus amigos lá da comissão de assessoramento da década no Brasil, que a gente precisa ter metas, indicadores, e a gente precisa ter um bom planejamento para ter boas entregas e bons resultados. A gente não vai fazer milagre em 10 anos, a gente não vai mudar o mundo completamente, mas a gente tem que alcançar bons resultados, né? Então eu queria, assim, nos próximos 10 anos, que alguns dessas minhas inquietações, elas acontecessem, sabe, ao longo dessa década, assim. Por exemplo, eu gostaria muito de ver mais bolsas de mestrado e doutorado, especialização, iniciação científica para jovens cientistas do oceano. Isso é uma coisa que hoje soa quase impossível, né, no cenário que nós estamos vivendo da ciência hoje no Brasil, mas isso é uma coisa que a gente tem 10 anos para perseguir, eu quero ver isso, né? Eu fiquei chocado com esse 1,7% de investimento em ciência oceânica no mundo, esse número me incomoda. Eu descobri que o Brasil tem 26% de áreas protegidas marinhas, ok, a gente está acima dos 10% mínimo requerido pela Convenção da Diversidade Biológica, mas também me incomoda ver ecossistemas costeiro-marinhos muito importantes fora desses 26%, pouco representativo. Então, o que a gente pode fazer para mudar essa situação nos próximos 10 anos? Isso é uma coisa que eu quero trabalhar. Eu vou encher a paciência dos meus amigos aí da comissão para a gente trabalhar esse aspecto. E, por fim, né, esse engajamento contagiante que o Amir Klink falou, né, a gente tem que, e o Ronaldo está aqui que não me deixa mentir, trabalhar a cultura oceânica para todos os públicos. Desde escolas até empresas.
É isso. É trabalhar os princípios e conceitos da cultura oceânica para todos, sem deixar ninguém para trás. É isso. Obrigado, Glauco. Passo para você, Cláudia. Bom, gente, o que eu queria deixar, complementando meu querido amigo Glauco, é uma frase do Raul Seixas. Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. E eu acho assim que o nosso país tem muitas mazelas. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tem um orçamento anão comparado com o orçamento, por exemplo, de saúde e educação, que tem que ser grande mesmo. Mas ciência e tecnologia deveria ser o terceiro orçamento. E se fosse junto com a educação, se a gente fizesse ciência, tecnologia e educação, como deveria ser, a gente deveria ser o segundo orçamento, ou quase tão grande quanto o de saúde. Porque sem educação, nenhum país se ergue, nenhum país fica em pé. E a gente tem visto um desmantelamento da educação, desde o nível básico ao nível superior, e a gente tem lutado com todas as nossas forças. Mas, felizmente, gente, e aí em defesa do funcionalismo público, na maioria dos ministérios atualmente, são funcionários de carreira, então é política de Estado, não é política de um governo. Então, o grande corpo dos técnicos dos ministérios, e 70% das indicações também para cargos de confiança, tem que ser do corpo técnico, fazem política de Estado. Não é para 4 anos, não é para 10 anos, é para o Estado brasileiro. Então, a gente, a duras penas, está levando as coisas. O investimento em educação é ínfimo, comparado com o que deveria ser nesse país. O investimento que nós fazemos no Ministério da Ciência e Tecnologia nas diversas pautas é muito pequeno, mas a gente procura gastar bem e procura fazer parcerias internacionais. Então, a década é a grande janela que nós tivemos para grandes parcerias internacionais. A gente tem a All Atlantic Ocean Research Alliance, que é a aliança para todo o Atlântico de pesquisa oceânica, que envolve a União Europeia, África do Sul, Brasil, Argentina, Cabo Verde, Marrocos, Estados Unidos e Canadá, e mais países estão entrando a bordo. A gente teve uma reunião em Açores agora, eu vim de Açores há pouco tempo, e Açores agora fechando o ciclo com a Amir Klink. Açores me pareceu um pequeno Éden, é muito interessante, eles investem muito em sustentabilidade, porque a Ilha dos Açores não pode se contaminar, porque a água vem da chuva e cai nos buracos dos vulcões lá. E eles aprenderam a viver sustentavelmente. Lá existem as tais das vaquinhas felizes. Então, seres felizes produzem mais e melhor. Organismos felizes em todos os níveis de organização produzem mais e melhor. E juntos, sem deixar ninguém para trás, a gente vai fazer dessa década um milênio. Gratidão. Obrigado, Cláudia. E passo a palavra para o Ronaldo, então. Eu finalizaria, além de agradecer a todos os colegas por contribuírem com essa discussão aqui na Unifesp, todo mundo está acompanhando, dizer que é isso. A gente precisa acreditar, fazer juntos, colocar indicadores, ter sonhos e acreditar. Porque, assim, o futuro, ele já começou, né? Pode ser uma frase clichê, e se nós não acreditarmos que nas nossas pequenas mudanças, e nós como indivíduos, e nós como instituições, então nossos departamentos, nossos institutos, nossa universidade, as pró-reitorias, reitorias juntos, como exemplo em todas as universidades brasileiras também e do mundo, são dessas ações que fazem a diferença. A cultura oceânica, esse entendimento de como o oceano influencia a nossa vida, e as nossas ações influenciam o oceano, ele também vale para as universidades. Ele também vale para as empresas, como o Glauco falou, para os tomadores de decisões. Então, nós temos uma década para estruturar um processo que seja diferente. Nós não teremos um futuro diferente se nós continuarmos fazendo tudo igual. Então, nós temos que parar nesse processo de reconstrução da pandemia, de reconstrução do negacionismo, de reconstrução da crise socioeconômica, ambiental e política que temos, e científica, e pensar como é que nós podemos, não é voltar ao normal, o problema era o normal,
É como é que nós podemos aprender e fazer melhor. Como é que nós podemos fazer? E aí aqui de novo eu coloco na minha cadeirinha aqui frente a esses grandes colegas hoje. Como é que nós, com 700 colegas aqui assistindo, onde eu imagino que a grande maioria seja da Universidade Federal de São Paulo, de outras universidades, ou da nossa comunidade. Como é que juntos, universidade e comunidade, podemos fazer uma ciência participativa, uma ciência para o futuro sustentável, uma ciência onde a ciência seja academicamente relevante e socialmente referenciada em todas as suas etapas. Esse é o processo de reconstrução que precisamos para atingir os indicadores que o Glauco coloca, dos sonhos que o Amir nos traz, e confiando em pessoas como a Cláudia e todos que ela representa aqui, que defendem o Estado brasileiro, assim como nós, servidores públicos da Universidade Federal de São Paulo. Então, não são questões de governos, elas são de Estados, e nós, como cidadãos, temos essa obrigação. E participem da Olimpíada Brasileira do Oceano. Gente, quero agradecer demais todo mundo que está acompanhando a gente até aqui, agradecer o Amir, o Glauco, a Cláudia, o Ronaldo, agradecer a Mariana e a Vivian, que fizeram a interpretação de Libras, né, o Cássio, o Manuel, o Natanael, que estão por trás aqui, né, dando o apoio na infraestrutura, e dizer que o que a gente tem aqui é nada mais do que espetacular, né? Ou seja, é um mapa traçado. A gente, com a estamina, né, e com a energia do Amir, né, ou seja, a energia de remar 10 horas por dia da África até o Brasil, ou seja, não vai poder ser menos do que isso, né? Mas com o amor e a alegria que a Cláudia mencionou, né, e com essa capacidade de contaminação que a gente tem que levar para todos os outros âmbitos da sociedade, não tem sombra de dúvida que o que nos espera é conseguir resolver essas questões e muitas outras, né? Então, eu agradeço novamente, e o que a gente vai ter agora na sequência é parte da programação cultural do Congresso Acadêmico, né? É uma performance chamada Eu Sou a Água, uma pílula cultural chamada Eu Sou a Água. Com isso, eu me despeço então. Boa tarde a todo mundo, todas e todos. Eu fui na beira da praia pra ver o balanço do mar. Eu vi um retrato na areia, me lembrei da sereia, comecei a chamar. Eu vi um retrato na areia, me lembrei da sereia, comecei a chamar. Ô Janaína, vem ver. Ô Janaína, vem cá receber suas flores, que venho lhe ofertar. Ô Janaína, vem ver. Ô Janaína, vem cá receber suas flores, que venho lhe ofertar. Eu fui na beira. Eu sou água. Sou água doce, água salgada, água do mar amarga. Eu sou água corrente, água que escorre, água nascente, fervendo, quente. Se der treta, pode crer, eu sou a enchente. Eu sou a água da chuva que não dá pra segurar, enxurrada que arrasta. Eu sou a casa de Iemanjá. Eu sou a onda que bate forte, que tira a respiração. Eu sou pura emoção. Câncer, peixes, escorpião. Eu sou os amores líquidos, a saliva, os fluidos, o suor num dia de carnaval. Uma cerveja 100% milho, boêmia e original. Se eu chorar, me abraça. Aí é aguaceiro. No norte, eu sou um banzeiro.
Correnteza, lagoa, rio e pororoca. Eu sou tudo isso e mais um pouco. Na garrafa, no copo e no bebedouro. Eu sou a água do coco. Eu sou a água do chuveiro. Pinga, velho barreiro. Eu sou a nuvem, eu sou o gelo. Eu sou o planeta Terra, a melhor amiga do fogo, da terra e do ar. Se você não cuidar, se liga. Eu vou desaguar. Nas lágrimas depois da partida, quando eu jorro pela torneira, depois eu não volto. Sou cachoeira, sou tempestade, eu sou um maremoto.